Tá firme aí? Então a gente vai começar aqui. A gente vai começar a nossa reflexão. A gente está conversando sobre o tema Não Esqueça de Lembrar. Não esqueça de lembrar. E a gente tem uma série de 4 semanas. E a gente falou na semana passada que a intenção é manter vivo na memória as marcas de 2020, para não se perder em 2021. Na semana passada nós conversamos sobre não esqueça de lembrar o que Deus te sussurrou. O que Deus comunicou a você é o que vai te sustentar, é o que vai te guiar em 2021. Então as coisas que Deus nos fala são para ser vividas. Nós falamos sobre a palavra, sobre o convívio da palavra, para a gente entender as orientações de Deus e não viver de forma simplesmente independente. Na semana que vem a gente vai falar sobre devagar e sempre. E na última semana nós vamos falar, não esqueça de lembrar que você não veio a passeio, ok? E hoje a gente vai falar sobre não esqueça de lembrar onde está o seu sustento. Bom dia, Regiane, Deus abençoe e te guarde, cuide bem do teu coração aí. Não esqueça de lembrar onde está o teu sustento. Na história brasileira... Eita! Na história brasileira, a gente tem uma frase muito arraigada na nossa cultura, né? Que é o independência ou morte. Independência ou morte. Porque foi colocada isso pra gente quando da questão da independência e tudo mais, né? Então a gente ficou com isso arraigado na nossa história, que independência é algo importante. Então independência ou morte. Só que na vida espiritual, quando a gente transpõe isso, independência é morte. E é muito complicado quando você tenta viver uma vida pautada somente no seu esforço, na sua força. Por isso, a gente precisa lembrar de onde vem o nosso sustento, o nosso esteio, o nosso suporte. E eu quero te contar uma história de uns fazendeiros do meio oeste americano, lá para cima dos Estados Unidos, divisa com o Canadá, onde neva muito. E esses fazendeiros, essa história está no livro, um dos livros do Parker Palmer. E ele conta que os fazendeiros daquela região são instruídos todos os anos no inverno a amarrarem uma corda da porta dos fundos da sua casa até o celeiro. Da porta até o celeiro. Para quê? Para que no momento da nevasca eles possam conseguir se guiar. Porque a nevasca que vem naquele lugar, ela vem de forma repentina e muito violenta. De tal maneira que os fazendeiros não conseguiam enxergar a própria mão de tão intensa que é a neve passando na frente dos olhos e o frio mortal. E há relatos, muitos relatos, que muitos fazendeiros se perdiam no quintal, andando às vezes em círculos, tentando chegar à porta da sua própria casa. Alguns morriam congelados a centímetros da porta, porque não conseguiam ver e não conseguiam ir para o seu abrigo, né? E essa história me marcou bastante. Por quê? Porque iniciando o ano, e a gente está prestes a iniciar a vacinação, se tudo der certo, essa semana agora começa a vacinação, começa a brotar dentro de nós uma inquietação. É tipo quando você vai fazer xixi. Se você está longe de casa, longe de um banheiro, você está com vontade de fazer xixi, você segura. Não é verdade? Espero que eu não seja anormal, né? E quanto mais próximo de uma oportunidade de fazer o xixi, mais difícil fica de segurar. Não é assim? Quanto mais perto da oportunidade, mais perto do banheiro, parece que você não vai conseguir segurar. Então, tem uma vontade dentro da gente de voltar para uma vida normal, de voltar a abraçar as pessoas, de voltar a fazer as coisas que a gente fazia antes. Mas com esse é um desejo bom, mas com isso também há uma vontade implícita muito grande, um impulso muito grande para a gente voltar a um ritmo de vida disfuncional.
uma avalanche, esse desejo de voltar para a vida normal vem com uma avalanche de coisas e traz um ritmo disfuncional para nós. E essas nevascas tiram o nosso rumo espiritual, né? E essas nevascas na nossa vida, elas começam quando a gente diz sim demais. Quando a gente diz muito sim às coisas, as nevascas começam a ofuscar a nossa visão. E aí a gente começa ficando com uma agenda muito cheia. A gente diz sim a muita coisa. A família demanda. O trabalho demanda demais. E aí a nossa vida fica em algum ponto entre o cheio e o transbordante. Não é verdade? Não é assim? A gente fica entre o cheio e o transbordante. A gente tem o costume de admirar pessoas multitarefas. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estou tendo meu retorno aqui, meu monitor. E eu vou avisar para você aqui agora, mas já vai ser tarde, mas deixa eu avisar. No Facebook, nesse momento que eu estou falando, a gente está na última canção do louvor. Okay? No YouTube, a gente está mais próximo, a gente está no comecinho da mensagem, a gente tá junto. Então, no meu Facebook, né? Então, se você tiver tão atrasado como o meu, seu comentário vai sair depois, mas eu prometo que vou responder. Se você tiver junto comigo, atualizado aí, nesse momento agora que para mim são 10h33, se tiver junto, show de bola, beleza, desconsidero o que eu falei, tá bom? Então, nós somos pessoas que admiramos pessoas multitarefas. Nós admiramos esse tipo de pessoa, a nossa agenda, porque a gente admira esse tipo de pessoa, a gente começa a ter uma conduta inspirada nesse tipo de situação e a nossa agenda fica lotada, a gente fica tudo tenso, cheio de tensão, viciados em pressa, tudo que a gente tem que fazer é com pressa, nós ficamos desesperados, preocupados com o que vamos fazer, extremamente cansados, famintos por tempo e sentindo culpa quando tem tempo livre porque a gente não se sente produtivo. Você se sente mais ou menos assim, no vucu-vucu das coisas? E aí, o pior de tudo é que a nossa superprodutividade, ela se torna contraprodutiva. Quanto mais a gente tenta fazer as coisas, menos a gente consegue entregar. E aí a gente termina os dias exaustos do trabalho, da educação dos filhos, de todo o bafafá e muitas vezes de resolver problemas da família. E aí o tempo livre que você teria no final de semana se torna cada vez mais cheio de mais exigências. Aí você acrescenta a cobertura nesse sorvete que eu estou montando aí, as tempestades e provações que chegam de forma repentina, que nos pegam desprevenidos. Qual é o resultado disso? Pessoas totalmente desorientadas e confusas. Pessoas desorientadas e confusas. Uma das maiores confusões que fazemos na nossa vida é esquecer quem nos sustenta. A gente esquece aonde está o nosso sustento. Nesse momento de nevasca, nessa vida corrida, no embalo do dia a dia, nós somos tomados pela certeza de que nós somos os responsáveis pela nossa vida e pelo nosso sustento. Nós somos responsáveis pelo suporte. Se ninguém cuidar de você, se você não cuidar de você, quem vai cuidar? E aí a gente se sente brigando, guerreiros e lutadores da nossa própria causa. E nisso a gente esquece onde está de fato o nosso sustento. E quando a gente se encontra nessa situação, nós precisamos de uma corda que possa nos levar de volta para casa. E eu quero fornecer a você um tipo de corda que pode nos levar para casa. Salmo 92, versículo de 1 a 4. Salmo 92, versículo de 1 a 4. Eu quero ler com você, eu lerei na nova versão transformadora, e aí você lê, você pode acompanhar pela tela ou acompanhar comigo aqui. Não pus? Você pus sim? Não? Então você não vai acompanhar na tela. A produção disse que eu não pus o texto.
mas eu pus na hora, depois que a gente vai olhar, ele tem todo divididinho, tá bom? Salmo 92, de 1 a 4 diz assim: Ó Senhor Deus, como é bom te dar graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo, como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, teus feitos poderosos me tornam feliz, eu canto de alegria pelas coisas que fazem. Vou ler novamente. Ó Senhor Deus, como é bom te dar graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo, como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que tu fazes. Esse texto é a expressão de uma vida equilibrada. Equilibrada e feliz. É uma celebração alegre sobre o governo justo de Deus sobre a vida dos seus. Uma pessoa que está celebrando por estar servindo a Deus e por ter Deus como aquele que coordena e direciona a sua vida. E ele está compondo essa canção celebrando a lealdade, do amor e a fidelidade com a qual Deus acompanha os seus filhos. O texto nos apresenta uma corda nessa nevasca e eu vou explicar isso para você. O texto mostra um ritmo de vida de alguém que decidiu pautar seus dias pela devoção, mantendo vivo dentro de si a companhia de Deus durante o dia inteiro. E aqui é muito importante eu dizer para você uma coisa. A mensagem de hoje ela tem a sua parte B, o seu complemento na semana que vem. Então você não perca da semana que vem para você ter o conteúdo completo, porque fica muito grande eu falar sobre 2 temas muito, muito, muito importantes. Para você ter uma analogia, para você formar uma imagem na sua cabeça, eu vou falar hoje sobre a treliça e semana que vem eu vou falar sobre a videira. O que é isso? A videira é uma planta que da onde vem a uva, né? É o pé de uva. E ele é geralmente rasteira, é o chamado de planta trepadeira, que precisa que você monte uma estrutura para ela subir assim, se enrolando, e aí ela fica, você consegue estabelecer um lugar bom para ela, onde ela possa dar seus frutos, onde ela possa se desenvolver. Então a treliça é essa estrutura e a videira é a planta, beleza? Então o que hoje eu vou falar para você é a estrutura de uma vida. O que você precisa ter como estrutura para se manter, né, saudável, e depois eu vou falar do que você coloca em cima dessa estrutura. Na semana que vem eu falo o que você coloca em cima dessa estrutura. Beleza? Entendido? Tá tudo certo aí? Então tá bom. E por que esse texto é uma corda? Esse texto pode nos servir de corda para nos levar para casa, porque ele nos lembra 3 coisas importantes. A primeira coisa que esse texto nos lembra é que nós não somos o centro de todas as coisas. Olha o que diz o versículo 1 desse texto, diz: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Quando a gente dá graças a Deus, a oração de ação de graças é uma oração de agradecimento. Agradecimento pelo uma coisa que Deus fez. E aí, quando eu olho para a minha vida e percebo que meus problemas, as minhas ambições, os meus sonhos, não são o centro de todas as coisas, que o universo não conspira a meu favor e que eu não sou o centro do mundo, quando os holofotes são tirados de mim, eu percebo que eu faço parte de um show muito maior. Eu posso não ser a estrela principal, mas eu sou uma das estrelas que compõem esse show. E quando a minha visão se abre para entender que eu faço parte de um show bem maior, isso abre espaço para algumas virtudes importantes como a gratidão. A gratidão é uma virtude muito importante, porque a gratidão pressupõe um reconhecimento de que alguém fez algo por nós. Alguém fez algo pela gente. Mas nós somos criados numa cultura em que a gente está sempre
em busca daquilo que não realizamos. E assim que realizamos, buscamos outra coisa. Você compra uma coisa e já está pensando na próxima coisa a ser comprada. Não dá nem tempo de você degustar, não dá nem tempo de você fazer. Você pensa em tudo que acontece na sua vida, você está pensando sempre no próximo passo. Não dá tempo de você ter um coração grato, desfrutar do estágio onde você está. Tem pessoas que estão sempre pensando no que vai fazer a seguir. E quando a gente está sempre acelerado, pensando no a seguir, a gente não gasta tempo cultivando um coração grato e sendo satisfeito por aquilo que nós temos, satisfeito por aquilo que nós conquistamos. Você quer ver? Faz um teste. Faça um teste, avalie agora a sua vida aí. Eu vou te perguntar uma coisa, o que mais tem marcado você nos últimos tempos? O que mais tem marcado você nos últimos tempos? O que você conseguiu fazer ou o que você deixou de fazer? O que mais tem marcado, o que mais significa para você? Você sente mais o ganho ou sente mais a perda? Você sente mais o que você conquistou, aquilo que ainda falta conquistar? Como funciona isso na sua vida? Se você é como a maioria das pessoas que eu conheço, você é muito mais marcado pelas suas perdas do que pelas suas vitórias. Você sente muito mais a perda, você sente muito mais aquilo que falta conquistar do que você celebra aquilo que você conquistou. Você está sempre pensando no que está faltando. Sempre pensando naquilo que está faltando. Mas o que você já tem, o que você conquistou, não ocupa o espaço devido e necessário para fazer você uma pessoa feliz. Por isso que o salmista diz: ó Senhor Deus, como é bom te dar graças. Por que é bom te dar graças? Porque ele desfruta de algo que Deus fez por ele. É bom dar graças porque eu recebo o benefício. Ele recebe o benefício, ele consegue perceber as ações de Deus no seu dia, as ações de Deus no seu mês, as ações de Deus no seu ano, ele consegue perceber isso e ele dá graças, ele diz: é bom demais. É bom demais perceber que eu não sou o centro do universo. É bom demais perceber que tem alguém cuidando de mim. É bom demais saber que Deus está fazendo por mim aquilo que eu não posso fazer. É bom demais saber que Deus é tão amoroso e dá presentes, pequenos e grandes, mimos aos seus filhos. É disso que ele está falando. É disso que ele está... É nisso que ele está se referindo. Na sua vida, querido e querida, você sente mais a perda ou celebra mais a conquista? Isso é um ponto, talvez, de reflexão para mim e para você. Mas esse texto não só serve de corda, porque nós não somos o centro de todas as coisas, mas ele também nos lembra, ele pode servir de corda porque ele nos lembra que precisamos de uma treliça de vida. E essa é a parte mais importante da mensagem. Eu quero que você entenda isso. Nós precisamos de uma treliça de vida. Eu vou te explicar o que é isso. No versículo 2 ele fala assim: como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Os mais espertinhos, os mais andados no grupo já entenderam como é que funciona o negócio. Você consegue perceber como o dia dessa pessoa é marcado pela devoção? De manhã e à noite. Ele gira o seu dia não é marcado pelas horas, mas o seu dia é marcado pela devoção, pela presença de Deus. E o que eu digo, o que eu quero dizer quando eu falo devoção? A devoção é o seguinte: se você não sabe o que é a palavra devoção, a minha definição de devoção é essa. É tempo de cultivar a espiritualidade através de práticas cristãs que permitem o completo alcance da bondade do Pai em nossa vida. Vou repetir. Devoção é tempo de cultivar a sua espiritualidade através de práticas cristãs que permitem o completo alcance do Pai em nossas vidas. Percebeu? Então a devoção são tempos que eu gasto para cultivar minha espiritualidade, como? Através de práticas cristãs. E o que essas práticas fazem? Fazem com que eu me abra, desacelere, para que Deus visite, tenha completo alcance em minha vida.
Só que nos últimos tempos eu tenho tido um problema com essa questão da devoção, porque eu tenho visto e tenho experimentado também uma confusão. Uma confusão entre tempo para devoção e tempo de devoção. Muitas pessoas têm começado a caminhar, né? Têm trilhado esse caminho, têm começado nesse caminho, mas têm cometido esse erro de separar tempo na sua vida para devoção. Você não separa tempo para devoção. Você separa tempo de devoção. Quando eu separo o tempo para devoção, o tempo para fazer, tá em foco uma atividade. Eu vou lá e faço aquela coisa. Com o tempo, aquilo se torna mecânico, mas eu tenho tempo de devoção, é algo que eu participo, é algo que eu mergulho profundamente. É tempo para que eu possa ser devoto, para que o meu coração se derrame em devoção a Deus. É uma separação de um tempo ativo e não passivo. Não é simplesmente eu chegar, sentar e ler um livro, mas é eu sentar e ler um livro, mergulhar e refletir sobre como aquele livro impacta, aquele capítulo impacta a minha vida. Não é simplesmente sentar para ler a palavra, li, já fiz o que eu tinha que fazer hoje. Não, mas é sentar, mastigar e meditar e entender o que Deus está comunicando ao meu coração através daquela palavra. Não é simplesmente ter tempo para a oração, mas sim ter tempo de oração, no tempo em que eu converso com Deus, em que eu me abro para Deus, em que eu escancaro o meu coração e não simplesmente entrego uma lista de pedidos. Percebe a diferença? Tempo de devoção é diferente de tempo para devoção. Então tenha tempo de devoção. Ok? Esse salmista, ele separa o seu dia pela devoção. E o que é esse treliça de vida que a gente precisa, que eu estou colocando que a gente precisa? Essa questão começou com os pais e mães da igreja do século 3 e 5. Quem eram esses pais da igreja? No século 3 e 5, homens e mulheres eles se retiravam da sociedade para viver no deserto, do Egito, da Síria, da Palestina e da Arábia. Certo? E eles iam para o deserto para buscar Deus, para viver sozinhos e com Deus. Depois de muitos anos, eles encontraram um ritmo de vida e eles voltaram para a sociedade e formaram comunidades e organizaram a sua vida diária em torno de um plano com sentido de trabalho, oração e estudo da Escritura. E chamavam esse plano com sentido de regra de vida. Ou seja, eles marcavam o dia pela devoção. O seu dia estava contido nisso. Trabalho, oração, estudo das Escrituras. Essa regra de vida, ela tinha como objetivo ordenar a vida em torno de práticas e disciplinas espirituais. Por isso era chamado de regra de vida. Mas não estranhe essa palavra regra, porque a palavra regra vem do grego trelis. E trelis é treliça em português. Percebe? Então eles criavam para eles uma treliça de vida, que é o suporte. A treliça tem a função de dar o suporte, o crescimento, que forma os frutos, que dá forma às plantas, como a videira, por exemplo, e outras plantas que são trepadeiras. A treliça ajudava a produzir fruto, dava forma, ajudava no crescimento dessa planta. Então eles criavam essa treliça de vida para poder ter uma vida organizada e ter um objetivo de vida, de que era dividir e passar o seu dia em torno da devoção. A treliça de vida, ela nos ajuda a permanecer em Cristo e nos tornar frutíferos espiritualmente. Mas você vai falar, Rodrigo, não dá para dividir minha vida hoje só em trabalho, oração e escritura. Sim, para a gente a treliça de vida hoje ela é diferente. Na semana que vem eu vou te ensinar quais são uns 4 pontos, dá uma base para você construir uma treliça de vida de forma saudável. Então você precisa voltar aqui na semana que vem. Entendeu? Mas o que eu quero te dizer hoje é da importância de uma treliça de vida.
Então, porque ela nos ajuda a permanecer em Cristo e nos torna frutíferos. Marcar o dia pela devoção, certo? É ordenar nossa vida em torno de práticas e disciplinas espirituais. É ter uma regra de vida. E regra é a palavra trelis no grego, que para nós é treliça, que a treliça dá o suporte, o crescimento, a forma e o fruto a uma videira, por exemplo. Nós precisamos de ter uma noção de como que nós vamos organizar nossa vida espiritual para não sermos engolidos pelas nevascas da vida, para não sermos engolidos pelo vulco-vulco do dia a dia, para que quando você volte, vacinação chegue, as coisas aconteçam, você não seja levado como uma folha seca levada ao vento para qualquer tipo de compromisso, você não saiba dizer sim ou não saiba para que dizer não. Ou você vai dizer sim demais ou você vai dizer não demais, sua vida vai estar desequilibrada. A treliça é a estrutura pela qual você vai colocar em cima a sua vida espiritual. É a rotina pela qual você vai passar com uma intenção de coração. Então a treliça de vida nos ajuda a permanecer em Cristo e nos torna frutíferos espiritualmente. É um plano intencional para manter Deus no centro, nos lembrando continuamente que Ele é a nossa fonte. Mas eu quero te dizer uma coisa, todo mundo tem uma espécie de treliça de vida, né? Algumas pessoas acordam de manhã, a primeira coisa que fazem é botar o joelho no chão e orar. Outras pessoas acordam de manhã, vão tomar seu banho e fazem sua oração de manhã. Leem sua escritura e vão para o trabalho. E depois à noite tem um tempo com Deus. Cada um tem uma forma. O que eu estou querendo fazer aqui nessa mensagem é botar a sua treliça em xeque e ver se ela está cumprindo o propósito na sua vida. Qual é o propósito? Te levar para mais perto de Jesus, fazendo você se apaixonar por Ele e te transformando. Esse é o propósito da treliça. Te levar para perto de Jesus, fazer você se apaixonar mais por Ele e te transformar de dentro para fora. Agora eu te pergunto, a forma com que você tem lidado com a sua vida vai te proteger e vai manter sua cabeça e seu coração focado de que Deus é o seu sustento no ano de 2021? Se você disser que não tem certeza, você precisa construir uma treliça forte, você precisa construir o seu dia, pautar seu dia pela devoção, como o salmista fez. Ele coloca que a manhã dele é marcado por estar com Deus e a noite dele é marcada por estar com Deus. Para que você passe o seu dia inteiro na presença de Deus, lembrando que Deus está com você. Lembrando que você não é apenas um objeto nas mãos do seu patrão, que você não é uma máquina de trabalhar para dar dinheiro para alguém, livrando o teu coração de várias armadilhas da nossa cultura. Mas para construir uma treliça forte, verdadeira, eficaz, o ponto de partida é o desejo de estar com Deus e amá-lo. Você tem desejo em 2021 de estar mais próximo de Deus e amá-lo mais intensamente? Se esse é o teu objetivo, já tem o que é necessário para iniciar, para começar a criar a sua treliça de vida. O grande dom oculto da treliça de vida é o objetivo. O objetivo é regular toda a nossa vida de tal forma que verdadeiramente preferimos o amor de Deus acima de tudo. O objetivo da treliça é regular toda a nossa vida de tal maneira que a gente venha a verdadeiramente preferir o amor de Deus a tudo. Aqui o amor de Deus seja nosso objetivo maior. E eu quero fazer uma pergunta muito sensata, muito sincera para você agora. Qual o seu plano para desenvolver a sua vida espiritual agora em 2021? Pensa aí. Qual é o seu plano? Você parou para pensar nisso? Pensa aí. Se você não tem um plano para desenvolver, para ser mais próximo de Deus, para estar mais profundamente, para crescer, você está fadada a ficar cego no meio da nevasca. Você não pode chegar em viver 2021 com a mesma profundidade e maturidade espiritual que você viveu em 2020. Você precisa crescer, desenvolver e criar uma treliça de vida
E eu vou te ensinar como faz isso na semana que vem e vou falar sobre ritmo de vida na semana que vem. É muito, muito importante. O objetivo hoje é você pensar, eu quero fazer com que você entenda a necessidade de você ter uma trilha de vida. E que a sua vida pode estar na corda bamba. E quando as coisas voltarem agora em 2021, já tem o suposto anúncio de que a vacinação começa segunda-feira, a guerra das vacinas. A vacinação é iminente. Em 6 meses, talvez, uma grande parte da população esteja vacinada. E a correria volta. Como você vai encarar as demandas de 21? Algumas empresas estão estranguladas, vão exigir muito mais dos seus funcionários. Como é que você vai dar conta das demandas da família? Filhos que acostumaram a viver com a mãe e com o pai o tempo todo em casa, vão voltar para a escola no tempo todo. As demandas vão surgir, como é que você vai lidar com isso? A Cida colocou aqui para nós. Em relação à corda, eu peço sempre que Deus não largue a minha mão, pois sei que sou falho. É isso aí, porque se a gente segura na mão, a gente pode soltar. Então Deus segura a nossa mão, né? Bem colocado, Cida. A gente precisa de ter uma estrutura que nos mantenha centrada, que é a nossa responsabilidade. Em terceiro lugar, esse texto pode nos servir de corda porque ele nos lembra que Deus é o meu sustento. Deus é o meu sustento. Versículo 4 ele diz: Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Nós precisamos aprender a desacelerar o suficiente para dar a Jesus acesso direto a cada aspecto da nossa vida. E quando eu faço isso, quando eu desacelero e dou espaço para Jesus influenciar cada aspecto da minha vida, a minha sexualidade, o meu trabalho, a minha vida familiar, o meu dinheiro, quando eu dou espaço para Jesus influenciar todos esses aspectos, eu desacelero. Isso também me dá espaço para perceber as ações de Deus na minha vida. E essa reflexão me leva para casa, me leva para Deus, me leva para reconhecer que Ele foi o meu sustento, que eu estive bem em 2020 todas as vezes que eu estava próximo dEle e que os meus piores momentos foi quando eu deixei minha vida de devoção de lado. Meus piores momentos foi quando eu deixei de orar, deixei de ler, deixei de aprender com Deus a como viver. Quando eu assumi para mim as rédeas e as decisões da minha vida, esses foram os piores momentos de 2020. Mas todas as vezes que eu refugiei nele, todas as vezes que eu busquei, toda vez que eu estive próximo, Ele me sustentou, Ele era o meu sustento, a minha vida era feliz. O salmista diz: os teus feitos me tornam feliz. A gente precisa entender uma coisa, querido. Só porque Deus tem acesso a tudo que é verdade sobre nós, não significa que Deus tenha acesso a nós. Deu para entender? Só porque Ele tem acesso a tudo sobre nós, não significa que Ele tem acesso a nós. Deus quer ter uma relação conosco, uma relação de rendição. A gente precisa se render, abrir o nosso coração, pedir: vem, Jesus, entra, senta, olha para mim. Ter uma relação íntima com Deus, coisa que não era possível. Não era possível antes de Jesus vir e abrir esse caminho para nós. Porque o ser humano desconectado de Deus não podia ter acesso direto a Deus, só tinha acesso a Deus através de figuras e sombras. Porque Deus não podia se relacionar com o pecador, porque Deus é santo. Então Deus criou muitas figuras e sombras, sacrifícios de animais, templo, parte secreta no templo, onde só as pessoas santas podiam entrar, o sacerdote. Foi armado várias coisas que apontavam
para aquele sacrifício definitivo, a ação definitiva que ia mudar todas as coisas. O ser humano passaria a não mais se relacionar com Deus através de um véu, através de uma separação. Mas quando Jesus vem, morre e ressuscita, ele abre esse caminho. Uma das primeiras coisas que acontece quando Jesus morre é que no templo um véu do tamanho de um carpete se rasga, de cima a baixo. Que esse véu era a separação entre Deus e os homens. Essa separação passa a não existir mais. Quando ele ressuscita, ele inaugura essa vida onde eu e você podemos viver através do sacrifício dele, através da morte dele, podemos viver conectados com Deus, em rendição a Deus, porque ele quer o nosso bem. Eu posso me render a Deus sem desconfiar dele, porque ele quer o meu bem. Ele morreu pelo meu bem, ele morreu pelo seu bem. Eu não preciso desconfiar de Deus. Por isso que o salmista fala: eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Eu preciso perceber o que Deus fez, e esse acesso ele me deu, e eu posso, através de Jesus, ter acesso a Deus, ter acesso a essa vida, sair dessa nevasca. No começo eu narrei para você um pedaço da vida que pode se assemelhar muito à vida que de algum de vocês aí. Uma correria danada, insanidade, pressa, culpa por ficar ocioso, superprodutividade que não se resulta não traz resultado. Querido, lutar contra a corrente, uma corrente tão forte como essa da nossa cultura, sem a âncora de uma treliça de vida, é quase impossível. É quase impossível. Se a gente lutar essa luta despreparados, achando que o que você planejou para a sua vida é suficiente, está de boa, está tranquilo, você vai acabar sem foco, distraídos e sem direção. Caído, congelado, morto a centímetros da porta de casa. A centímetros da salvação. A uma oração, a uma postura da salvação. E eu vou terminar a mensagem dizendo o que eu disse semana passada. Não estranhe. A cultura reclamará para si toda a boa evolução que você teve em 2020. A cultura, o ritmo de vida, reclamará para si qualquer qualidade, aumento de qualidade de vida que você possa ter tido em 2020. Ela vai começar a bater na tua porta e pedir isso de volta. A nossa cultura, nossa sociedade, nosso sistema reclamará para si todo tempo de devoção que você conseguiu conquistar, toda a organização de agenda que você conseguiu ter, toda a harmonização da sua vida com Deus. A cultura, o sistema vai pedir isso, vai reclamar isso para si. Principalmente se você não souber onde está o seu sustento. Principalmente se você não souber aonde está o seu sustento. Eu quero colocar uma canção agora para você, para dar um tempo para você orar, para dar um tempo para você refletir. Eu peço que você ore, reflita, responda para Deus sobre o que Ele falou agora para você. E bote na sua cabeça essa pergunta: qual é o seu plano para desenvolver sua vida espiritual em 2021? Depois dessa canção, eu volto para a gente conversar e orar junto. Amém. Queridos, para resumir isso para você, eu não estou querendo que você tenha uma vida de monge, tá? Nem que vá para o deserto, sumir para o deserto, não é isso. A intenção é que você entenda que a cultura vem voraz em 2021, você precisa estar preparado para esse ano. E que para estar preparado para esse ano, você precisa de uma estrutura de vida, para que você possa cultivar a sua espiritualidade de forma saudável,
para que você não sucumba no meio da nevasca. Ok? É disso que a gente está falando. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, coloca aí para nós, para a gente poder tirar a dúvida, para a gente poder deixar isso claro. E é importante, a gente vai terminar um pouco mais cedo, é importante que você sente com a sua família, com as pessoas que estão perto de você e fala assim, como é que vai ser a nossa treliça de vida? O que você pensou sobre isso? Como é que vai ser a sua organização de vida? Como é que vai ser, como é que você está planejando? Como é que é a sua agenda? Conversar para saber como é que são as perspectivas das pessoas que estão morando perto de você, morando com você, ou se relacionando com você. Para que então vocês possam, na partir da semana que vem, na reflexão da semana que vem, tentar criar e montar uma treliça de vida que vai sustentar um ritmo de vida saudável para que a gente possa estar seguro, firme naquilo que Deus propõe para nós. Beleza? Eu sempre gosto muito de ver os seus comentários. Então, se você quiser pôr aí, vai ser muito legal, eu gosto de ler. Vamos lá. A Cida falou que ela complementando aquela mensagem que ela sempre pede e agradece. Isso é bom. Cultivar a gratidão é muito importante, Sidoca. Faz toda a diferença. O Júnior colocou uma coisa interessante aqui. Ele fala que o caminho da transformação de treliça é importantíssimo, pois vamos ter que lutar contra um dos maiores sabotadores da treliça, nós mesmos. Nós somos extremamente autossabotadores. Por isso que eu quero, essa reflexão sempre de janeiro, uma reflexão para o ano, por isso que eu quero pedir para você refletir, criar bases fortes, porque a gente sempre tenta se autossabotar. Nós tentamos sabotar. E a gente fala assim, mas eu não tive escolha. Não, a gente sempre tem escolhas. A gente sempre tem escolhas. E isso é muito importante. Semana eu estava vendo um filme que ele dizia isso, que a desculpa da pessoa no final foi assim, mas eu não tive escolha. Ela falou assim, teve? Eu estava vendo o Diabo Veste Prada, na verdade. Diabo Veste Prada. No final desse filme, num diálogo entre as duas protagonistas, a Anne Hathaway e a outra lindona de cabelo branco lá, que eu esqueci o nome dela, Meryl Streep, e elas sentam no carro e tinha acontecido uma traição, que ela tinha traído um amigo dela, a Meryl Streep, que é a protagonista maior do filme. Ela falando assim, a Anne Hathaway dizia, mas eu nunca teria coragem de fazer isso que você fez com o Nigel, que é passar ele para trás, que o cara era companheirão da empresa. Ela falou assim, mas você fez isso. Você fez isso com a Emily. E no caso, a dona, para quem ela trabalhava, a dona da empresa, chegou e falou assim, você vai dizer para a Emily, que era secretária há mais tempo, que ela não vai para Paris e quem vai é você, e você vai no lugar dela. Eu falei, você não posso fazer isso, ela está se preparando para isso há muito tempo e tal. E ela força e fala assim, você vai fazer se você quiser continuar trabalhando aqui. E ela faz, e no final ela questiona, ela fala assim, mas eu não tive escolha. Ela fala assim, claro que você teve escolha. Você podia decidir sair do emprego. Então a gente não pode se esconder atrás do não tive escolha. Não tinha como. Não teve como falar não. Uma coisa que eu aprendi muito e que gravou minha vida é que a gente tem que aprender a falar não porque a gente já disse sim. A gente diz sim para nossas prioridades, por isso a gente fala não para as outras coisas. Semana que vem a gente vai conversar muito sobre isso. A Regiane falou aqui, sempre traço o meu plano espiritual, mas sempre falho. Meu desejo é conseguir esse ano. Regiane, eu também, muitas vezes acontece isso comigo. Acontecia muito isso comigo. A partir do momento que eu aprendi a criar uma regra de vida, uma treliça, viver num ritmo, e criar uma agenda, o Júnior falou pra gente isso na mensagem do ano passado, na reconstrução da vida, na série O que 2020 me disse. Se você que está aí não viu, tem lá no Face, no YouTube, nos podcasts, né, tanto do SoundCloud, Mixcloud, não, no Mixcloud vai estar lá, você pode ouvir a mensagem do Júnior que eles falam um pouco sobre a agenda. E quando eu passei a exercitar a agenda, passei a exercitar um ritmo de vida, a minha quantidade de falha na minha vida espiritual passou a diminuir bastante.
passou a diminuir bastante. Eu consigo ficar muitos longos períodos mantendo um padrão de vida que eu acho que é o que alegra e impressiona a Deus. E é isso que eu pretendo ensinar para vocês e retornar isso esse ano. Continuar fazendo isso. A gente precisa aprender a trilhar essa estrada. Depois que a gente aprende, cada ano que passa vai ficando menos pior, vai ficando mais fácil. Isso é importantíssimo. Beleza? Tem mais comentário? Manda aí. Então eu quero orar por você, quero pedir a Deus que possa colocar dentro do teu coração essa reflexão, que a conversa que você vai ter em casa possa ser frutífera e que a gente junto possa chegar a dar um passo a mais na profundidade da nossa vida. Beleza? Vamos orar então. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe. Peço que a reflexão seja profunda no nosso coração e que a gente possa estar disponível, disposto a criar uma treliça, a criar um plano de desenvolvimento espiritual, a criar uma forma que a gente se adeque e que a gente consiga caminhar firme e forte. Trabalha isso no nosso coração para que semana que vem o Senhor possa falar também profundamente ao nosso coração e que aí a gente possa entender como isso se encaixa na nossa vida. Mantenha essa inquietação dentro do nosso coração. Nós precisamos dessa inquietação. Abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Querido, estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, um gesto apenas simbólico. Traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou para você nessa manhã. Querida igreja reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que teve uma vida equilibrada, que o amor de Deus, nosso Pai, que está disposto a criar uma treliça para nós, e que a consolação do Espírito Santo, aquele que faz fluir tudo isso na nossa vida, esteja com você, te guardando, te protegendo e te ajudando na construção de um ritmo de vida mais saudável. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, te dê um ótimo domingo. E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Que Deus te abençoe. Grande abraço. Tchau, tchau.